Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde para todos e para todas. O movimento paredista não nasce do nada. Ele não cai do céu, nem brota de capricho. Greve é o nome que a classe trabalhadora dá ao momento em que o corpo para que a sociedade escute. Em Sergipe, esse gesto ganhou rosto e calendário. O magistério estadual decidiu, em assembleia no Cotiguiba, iniciar a greve por tempo indeterminado no dia 9 de março, depois de meses de negociação travada e de apelos por mediação. Do ponto de vista sociológico, a greve é mais que suspensão de tarefas, ela é linguagem coletiva. No caso das professoras e professores sergipanos, a pauta reúne perdas salariais acumuladas, cobrança pelo cumprimento de decisões do STF sobre a carreira e gratificações, além de denúncias sobre a precariedade vivida nas escolas. E é aqui que a reflexão se impõe. Imagine você, mãe ou pai de criança com deficiência, que tem o direito de um acompanhamento especial na escola. Agora, imagine descobrir que esse apoio não é garantido de forma imediata porque o governo proibiu a contratação desse profissional e que sua filha ou seu filho só terá acesso a esse direito se a família recorrer ao Ministério Público. Isso ultrapassa a esfera do desgoverno. Isso toca no campo da desumanidade. A greve, então, deixa de ser só um instrumento corporativo e passa a ser um retrato de um conflito social mais amplo. Por isso, paredista é um movimento que interrompe a rotina para defender a dignidade. Não é exagero, é limite. Não é birra, é resposta. Quando o quadro fica insustentável, parar vira a última fala possível. E convenhamos, um Estado que se recusa a ouvir quem ensina termina dando aula de descaso a si mesmo. Por isso, no programa de hoje, você vai acompanhar bem de perto esse movimento. Vai ver que quando a educação para, Sergipe inteiro é chamado a pensar. Pensar no presente das escolas, no futuro dos estudantes e no destino de um Estado que, sem valorizar o magistério, corre o risco de perder o rumo da própria história. Está no ar, TV Sintese. Como dizem os filósofos, para andar 1000 quilômetros é preciso dar o primeiro passo. Acompanhe agora o início dessa jornada, o ato em frente à Secretaria de Estado da Fazenda, em Aracaju. Dia 9 de março de 2026, primeiro dia de greve da Rede Estadual de Ensino. E antes mesmo de começar, a greve já teve a primeira vitória. Que vitória foi essa, professor Roberto? Veja, o Tribunal de Justiça de Sergipe determinou que a greve é legal, que o movimento deve continuar. No nosso entendimento, é um recado ao governo de Sergipe que negocie com o magistério, uma vez que nós cumprimos todos os requisitos que prevê a lei de greve, mas principalmente essa ausência de negociação, essa ausência de diálogo por parte do governo Fábio Mitidieri,
é muito grave, uma vez que nós temos uma decisão judicial que manda o Estado de Sergipe restabelecer o plano de carreira e os direitos dos professores, e o governo silenciou há 5 meses. O mesmo governo de Sergipe que pede ao Supremo Tribunal Federal, depois dessa decisão, tempo para negociar com o sindicato, mas não negocia e silencia diante da pauta do magistério, o que nós entendemos como extremamente desrespeitoso. Por isso que a greve ela é necessária, ela foi deliberada pelos professores, no sentido de pressionar e sensibilizar o governo a apresentar proposta efetiva à pauta do magistério. É importante que o governador ele abra o diálogo com as categorias, com os professores que estão em greve agora, com os servidores da educação, da saúde, servidores do modo geral do Estado de Sergipe. Não é possível que o governo dialogue com quem está na linha de frente atendendo a população. É um governo que entrega a saúde a empresas, que tem seu índice de mortalidade infantil crescendo e pior, a mortalidade que poderia ser evitável. Então o Sindicato dos Médicos mostra todo o apoio e sua solidariedade aos professores aqui presentes, às professoras, e estamos juntos nessa luta. Professores e professoras da Rede Estadual de Ensino estão recebendo a solidariedade do Andes SN. Professora, por que o Andes está aqui nesse momento? O Andes declara apoio à greve dos professores e das professoras do Estado de Sergipe por 3 motivos principais. Primeiro, porque a greve é uma garantia constitucional. Segundo, porque lutar não é crime. Portanto, a greve ela é um direito. É um direito dos professores e das professoras que, ao lutar por salário, por carreira, por condições de trabalho, lutam também pela qualidade da educação que oferece ao conjunto dos estudantes desse Estado. E o primeiro ato da greve por tempo indeterminado da Rede Estadual de Ensino está chegando ao fim. Professora Leila, qual o balanço que você faz? Um balanço extremamente positivo, onde tem uma ampla participação dos professores e professoras da rede estadual, de todo o estado. Tivemos representação de todas as regiões da qual temos subsede, daqui de Aracaju e região metropolitana. Uma atividade forte, importante, na porta da Secretaria da Fazenda, cobrando da secretária Sara, que ela precisa também conversar com o governador e apresentar uma proposta, porque a gente sabe que a Secretaria da Fazenda também é a ordenadora de despesas, e ela acaba restringindo muito a ação do governo. E a gente precisa, e a gente sabe que tem dinheiro para ser investido na valorização do professor e da professora. E encerrando o nosso ato com um cozido da resistência, para dar mais força para o nosso segundo dia de luta. Na terça-feira, dia 10, o ato em frente ao Tribunal de Contas de Sergipe, em Aracaju, puxou um fio que atravessa todo o tecido social. Quando a educação é ferida, não é só a escola que sente, é a própria vida coletiva que se desgasta. Acompanhe. Dia 10 de março de 2026, segundo dia de greve dos professores da Rede Estadual de Ensino. Apesar de o governo ter conseguido a ilegalidade da greve, o Sintese ainda não foi notificado e a luta continua. O Diese Sergipe também está aqui, nesse segundo dia de greve dos professores, para prestar solidariedade ao Sintese. Flávia, o que significa esse momento? Esse momento é de suma importância e é legítimo, independente dos recursos a que o governo tem se utilizado para julgar ilegal uma greve que reivindica direitos históricos da categoria, que inclusive o Supremo Tribunal Federal já julgou procedentes como a retomada da carreira, o descongelamento das gratificações, e também é uma categoria que vem há 14 anos tentando negociar reajustes para repor as perdas salariais. E os professores estão aqui também na porta do TCE, nesse segundo dia de greve. Professor, por que é importante a presença do professor e da professora da base nesses atos? É extremamente importante a nossa presença aqui, porque é a força da nossa mobilização que atrai a opinião pública para o nosso favor.
Não adianta a gente decretar greve em assembleia e ficarmos nas nossas casas. A população precisa conhecer a nossa pauta, precisa conhecer a nossa indignação, que é justa, que tem motivo, que tem razão. Então, estar aqui presente no ato não é só uma questão política, mas é uma questão de força, e a nossa força precisa ser grande. A luta não é de um professor ou de uma professora individualmente. A luta é da categoria. Então, quanto mais professores e professoras tiver a consciência de que a gente precisa mostrar força nesse momento para que não enfraqueça o movimento, é de fundamental importância que estejamos aqui, né, para apoiar, dar mais força à direção e mostrar que a gente continua indignados e firme na luta. Terminando o ato do segundo dia de greve da Rede Estadual de Ensino, e foram entregues ofícios aqui no Tribunal de Contas. Carol, o que é que foi entregue hoje aqui? Por que essa ação aqui no Tribunal de Contas? Os professores deliberaram na Assembleia e a direção organizou um ato aqui em frente ao TCE. Por quê? Mês passado aconteceu a reunião do Conselho do Fundeb e as contas do Estado foram aprovadas, mas com o voto contrário do Sintese, de forma muito rápida. A direção do Sintese e da CNTE, que fazem parte do Conselho, não entenderam por que tanta pressa, já que essas contas poderiam ser analisadas e aprovadas até o final deste mês de março. Ao fazer uma análise profunda, né, depois da reunião, porque no dia da reunião chega, aprova, depois o Sintese vai fazer uma análise profunda do que foi disponibilizado, foi percebido várias questões. Quase 600 milhões de reais de recursos da educação foram utilizados e a gente não sabe efetivamente qual foi a receita, em que foi gasto, porque não há emissão bancária, não há nota fiscal, não há um documento. E vale ressaltar, a administração pública tem a obrigação de documentar todos os seus gastos, seja quanto recebe, seja o quanto gasta e o que gasta. Tem essa questão. Depois, também foi constatado, com o que estava disponibilizado, que quase 280 milhões de reais eram para ter sido investidos na educação e não foram. Como chegamos nesse valor? A legislação, o Plano Estadual de Educação, que deriva do Plano Nacional da Educação, que ressalto, é uma lei, diz o seguinte: o Estado de Sergipe, a Secretaria de Estado da Educação, tem que investir na educação pública estadual 20% das receitas do Estado. Foi constatado pelo Sintese que só foi investido 25,1%. Tem recursos na ordem de mais de 100 milhões de reais do salário e educação, que é uma outra fonte de receita que não foi gasta. Então, isso fora, mesmo com todo esse dinheiro, ainda também foi constatado uma diminuição de 42 milhões de reais nos recursos do Fundeb, que é a principal fonte de financiamento da educação, por conta da perda de matrículas. Então, juntando todo esse dinheiro, ainda fora outras questões que estão no boletim que o Sintese distribuiu para a categoria, tantas questões fizeram com que, olha, a gente precisa acionar o Tribunal de Contas, os conselheiros, o conselheiro responsável pela pasta da educação, pelo Fundeb e também o Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas. No terceiro dia de greve, diante do Tribunal de Justiça, a presença da categoria ganha um sentido que ultrapassa a simples concentração de pessoas. Ali, o magistério transforma unidade em força social visível, costura vozes, soma presença e torna pública a exigência de reabertura de diálogo e de negociação efetiva da pauta de luta. Dia 11 de março de 2026, terceiro dia de greve da Rede Estadual de Ensino. O ato de hoje, que seria na porta do Palácio de Despachos, mudou para cá, para a porta do Tribunal de Justiça. Isso porque o Pleno da Casa vai votar a liminar que decreta a ilegalidade da greve. Professora Daniele, o Sinasef Sergipe, que representa os professores do Instituto Federal de Sergipe, estão aqui dando apoio aos professores da rede estadual. Por que esse apoio? Nós, enquanto servidoras e servidores também da educação, estamos prestando o apoio sindical, o apoio como trabalhadores da educação, em relação à intransigência do governo do estado em negociar com a categoria e, pior ainda, judicializar e querer silenciar os trabalhadores. Caroline, qual foi o resultado dessa votação do Pleno hoje do TJ?
Nessa nossa vigília aqui no Tribunal de Justiça, a gente viu um resultado que foi uma vitória para nós. Na sessão do pleno, a juíza Adelaide Moura leu o seu voto, que a gente já tinha conhecimento pela ilegalidade da greve, só que a desembargadora titular Simone Fraga colocou uma questão de ordem. O que era essa questão de ordem? Baseado, obviamente, em argumentos jurídicos, é que uma decisão de uma desembargadora titular, mesmo sendo num plantão, uma decisão já dada, não poderia ser, vamos dizer assim, reconsiderada ou revogada por outra juíza na semana seguinte, no decorrer no decorrer da semana. Então ela colocou essa questão de ordem, os desembargadores votaram essa questão de ordem, mas também o desembargador Cesário pediu vistas. Ou seja, se ele pediu vista, significa que a decisão de Simone Fraga está valendo pela legalidade da greve. Então, para os professores, isso é uma vitória, mas a gente continua solicitando aos desembargadores, porque como ele pediu vistas, não foi votado nessa sessão, vai ser na próxima, que é na próxima quarta-feira, dia 18. Então, provavelmente, dia 18, estaremos de volta aqui a uma vigília no Tribunal de Justiça e apelando aos desembargadores que votem pela legalidade da greve, porque os professores da rede estadual estão em greve por diálogo, por justiça e por direitos. Professora Ana, a senhora acompanhou a votação do pleno lá em cima. Que avaliação a senhora faz? Olha, a avaliação como leiga nessa área do direito é que, na verdade, o Supremo foi favorável aos professores. A doutora Simone, ela mantém um parecer favorável aos professores porque ela entende que tem que cumprir e atender as orientações do Supremo. Os tribunais estaduais, eles não podem inventar lei. Ele tem que cumprir aquilo que veio da interpretação do Supremo Tribunal. No quarto dia de greve, a voz do magistério ecoou em São Cristóvão, no Colégio Estadual Professora Glorita Portugal, durante o evento promovido pelo governo do estado, Sergipe é Aqui. E a categoria foi justamente para lembrar que não existe slogan capaz de encobrir a realidade quando a escola pede socorro, quando a carreira é desvalorizada e quando o diálogo segue trancado. A presença das professoras e professores naquele espaço deu ao ato um peso simbólico forte. Levou o conflito para dentro da vitrine oficial e mostrou que a vida real da educação não cabe em uma peça de propaganda. Se Sergipe é aqui, governador, a nossa luta também é. E o movimento estudantil também está aqui se solidarizando com os professores da rede estadual de ensino. Aqui, por que os estudantes estão aqui hoje? Porque hoje a situação das escolas públicas daqui de Sergipe está muito precarizada. E se a gente que é estudante não lutar junto com o professor, a situação vai continuar a mesma, sabe? E os professores são muito essencial para a gente construir uma educação de qualidade no nosso estado, assim. E outras entidades também estão aqui representando os estudantes. Que outras são essas? Sim. Várias entidades estudantis estão aqui, como a UJR, que é a União da Juventude de Rebelião, a FENET e vários diretórios centrais do nosso estado. E a FENET, no ano passado, participou de uma greve. E a gente construiu esse mesmo legado, assim, sabe? De entender que essa luta é uma luta justa dos professores, sabe? De ter uma situação precarizada, de não ter seus direitos. E é muito contraditório para um governador do estado que investe em muitas festas, mas enquanto isso não dá o básico aos professores. Chegamos ao fim deste programa com a certeza que pesa e convoca. A luta do magistério não diz respeito apenas aos professores e professoras. Defender quem ensina é defender quem aprende. E defender quem aprende é proteger o destino coletivo de um povo. Quando falta escuta, sobra desgaste. Quando falta valorização, a escola adoece. E quando a escola adoece, não existe propaganda que esconda o estrago. Esperamos que essa luta nos ajude a entender, de uma vez por todas, que a educação não é um detalhe na engrenagem. É a base sem a qual nenhuma sociedade se move.
TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.